E nessa aula vamos falar do método de auto-hipnose desenvolvido por Beth Erickson. Você pode utilizar esse método da Beth Erickson sob duas perspectivas distintas. Tanto pela perspectiva sociocognitiva, ou seja, utilizando o engajamento, seja engajamento verbal inspirado em Coué ou simplesmente imaginando as sugestões na sua mente, quanto você pode utilizar esse método de auto-hipnose naquela perspectiva ericksoniana que você viu na aula anterior. Aliás, quando o método foi originalmente proposto, ele foi proposto de acordo com o paradigma ericksoniano. Ou seja, antes de utilizar o método da Beth Erickson, você deveria responder aquelas três perguntas. Por que deve entrar em transe? Por quanto tempo? E como você quer sair da auto-hipnose? Agora, é claro, você vai ver o que funciona melhor para você e vai utilizar o método que funciona melhor para você. Se você preferir utilizar o método ericksoniano, pode usar todos os nossos ensinamentos com a perspectiva ericksoniana. Ou então, pode utilizar a perspectiva de engajamento, a perspectiva sociocognitiva. Você é a principal pessoa para responder qual é o melhor método que funciona de auto-hipnose na sua auto-hipnose. O método da Beth Erickson funciona pelo engajamento, olha que interessante, é ericksoniano, mas tem um certo engajamento. Pelo engajamento dos nossos três canais sensoriais, pelo engajamento visual, engajamento auditivo e engajamento sinestésico. Sinestésico se refere às nossas sensações. Visual, aquilo que a gente vê, e auditivo, aquilo que a gente ouve. E frequentemente, os professores que ensinam o método da Beth Erickson costumam comparar o método da Beth Erickson com uma ampulheta. E você vai entender por que é comparado com uma ampulheta daqui a pouco. E essa indução vai ter duas etapas distintas. A primeira, de olhos abertos, e depois a segunda etapa, de olhos fechados. Então vamos agora ao método propriamente dito, como que ele funciona. Bom, o primeiro passo é você sentar numa posição confortável, e o segundo passo é você descobrir se você prefere fazer no modelo ericksoniano ou o modelo de engajamento cognitivo, um método sociocognitivo, comportamental de auto-hipnose. Bom, então você já sentou, já pediu o pessoal da sua casa não te encher o saco, não te interromper, e já está preparado para iniciar o processo da auto-hipnose. E quando você for começar a sua auto-hipnose, a primeira coisa que você vai fazer é observar três coisas do seu ambiente. Visualmente, identifique três coisas que você pode ver no momento. Então você sentou, está preparado para a auto-hipnose e você vê, olha, estou vendo aqui um guarda-chuva, estou vendo uma TV, estou vendo um aparelho de DVD. Então o primeiro sentido a ser exercitado é o sentido da visão. Depois, você vai exercitar a sua audição. Ah, eu consigo ouvir uma pessoa falando na rua, consigo ouvir o barulho do ar-condicionado, consigo ouvir o barulho dos carros passando na rua. E depois, três sensações. Ah, eu sinto o meu pé tocando no chão, eu sinto o contato da minha roupa com o meu corpo e eu sinto minha calça nas minhas pernas, por exemplo. Então você, inicialmente, com os olhos abertos, identifica três coisas que você consegue ver, você identifica três coisas que você consegue ouvir e você identifica três coisas que você consegue sentir. Em geral, as pessoas utilizam o método Beth Erickson na perspectiva da acuidade sensorial. Aliás, a PNL fala o tempo todo de acuidade sensorial também. Ou seja, é você estar prestando atenção no que está acontecendo e não necessariamente dando autossugestões. Ainda que você possa dar autossugestões. Mas, em geral, basta acuidade sensorial. Então, depois que você já observou três coisas visuais, três coisas auditivas e três sensações, você agora vai realizar o mesmo exercício com apenas duas coisas. Duas coisas visuais, duas coisas auditivas e duas coisas sensoriais, sinestésicas, que você sente naquele momento. E não tem problema você repetir, ou seja, estou fazendo a segunda etapa ainda com os olhos abertos, eu falo, agora eu estou vendo a televisão, estou vendo um aparelho de DVD. Eu estou ouvindo o barulho do ar-condicionado, estou ouvindo os carros passando. Não tem problema. Então você faz primeiro três coisas visuais, depois três coisas auditivas, depois três coisas sensoriais. Aí você diminui, faz de novo. Agora duas coisas visuais, duas coisas auditivas, duas coisas sensoriais. Depois, uma coisa visual, uma coisa auditiva e uma coisa sensorial no sentido sinestésico, algo que você consegue sentir, algo que envolve o tato, a gustação, algo do tipo. Aí nesse momento, você fecha os olhos e com os olhos fechados, você vai reiniciar esse mesmo exercício utilizando aquilo que você realmente sente pelo estímulo externo ou simplesmente algo que você imagina. E quando você acaba de fechar os olhos, é feito de uma forma crescente, ou seja, uma coisa visual, uma coisa auditiva, uma coisa sinestésica. Depois, duas coisas visuais,
visuais, 2 coisas auditivas, 2 coisas sinestésicas. E, finalmente, 3 coisas visuais, 3 coisas auditivas, 3 coisas sinestésicas. Então, vamos supor que eu já fechei os olhos. Então, eu vou começar com 1. Então, eu posso falar simplesmente, eu estou vendo uma luz vermelha. Talvez seja a luz vermelha que eu vejo com os olhos fechados. Não importa. Ou pode simplesmente ser uma coisa que passou na minha mente, que eu estou imaginando que estou vendo. Estou vendo uma piscina. Na sequência, estou ouvindo o barulho do carro. Eu posso talvez estar ouvindo de verdade o barulho do carro. Ou então simplesmente eu posso descrever algo que eu estou imaginando que estou ouvindo. Não tem problema. E finalmente, uma sensação. Pode ser uma sensação que você está sentindo ou que está imaginando. E aí você vai aumentando. Depois que já teve a descrição, a sensação envolvendo canal sinestésico de comunicação, você agora vai pegar 2 elementos visuais, 2 elementos auditivos e 2 elementos sinestésicos. Depois 3 elementos visuais, 3 elementos auditivos, 3 elementos sinestésicos. Agora, você vai repetir isso até quando? Esse até quando depende do modelo teórico que você escolheu para praticar auto-hipnose. Se você está utilizando o modelo ericksoniano, você vai repetir isso até o momento que você sentir que está em transe. Não tem como eu falar de hipnose ericksoniana sem falar de sentir um estado diferente, o estado de transe. Aí você simplesmente vai se permitir sentir o estado de transe e quando sentir o estado de transe, somente consciente, não precisa mais fazer trabalho algum. Por outro lado, se você estiver trabalhando na perspectiva da hipnose como mindset, como comportamento, o ideal é que você lá no início tenha definido até que número você vai voltar. Então se eu comecei, por exemplo, 3, 2, 1, fechei os olhos, talvez eu possa fazer 1, 2, 3 ou 1, 2, 3, 4. Mas isso vai ser definido previamente. E o importante não é sentir nada. Caso você esteja utilizando essa ideia da auto-hipnose como mindset, da auto-hipnose como comportamento, você não tem que sentir transe, não tem que sentir nada. O exercício da indução serve apenas para favorecer o seu engajamento com o processo. Então você pode definir qual vai ser o momento final dessa indução de Beth Erickson para a mudança. Agora, se você estiver utilizando o modelo ericksoniano, você simplesmente tem que aguardar o momento que sua mente inconsciente vai te emergir desse estado, já com os recursos de mudança. Se você estiver utilizando a perspectiva sociocognitiva, você vai ter realmente feito apenas a etapa B, a etapa de entrar em hipnose, e terá que passar pelas outras entradas, que vão envolver, inclusive, autossugestões conscientes. Quando os professores de hipnose ericksoniana vão ensinar esse método da Beth Erickson, geralmente eles usam uma ampulheta para ilustrar essa indução. Por que ampulheta? Porque nós começamos com 3 elementos visuais, auditivos e sinestésicos. Depois, 2 elementos visuais, auditivos e sinestésicos. Depois, 1, como se fosse uma ampulheta. 3, 2, 1, a parte de cima da ampulheta. Depois, logo abaixo, eu começo pelo 1. Ou seja, agora eu estou na parte de baixo da ampulheta, então eu vou começar pelo 1, que vai ser a pontinha, depois 2, depois 3, e assim sucessivamente. Por que fazemos primeiro o visual, depois o auditivo, depois o canal sinestésico nessa ordem? Mike Mandel dá a sua explicação para isso. Segundo Mike Mandel, o visual seria o nosso canal mais rápido e o sinestésico o mais lento. E o canal auditivo, um canal intermediário. Então, independentemente das preferências de canais, o visual costuma ser mais rápido. Então, Mike Mandel fala que se você começa pelo visual, depois auditivo, depois sinestésico, você tem uma ideia de uma diminuição de velocidade. E essa diminuição de velocidade vai favorecer você a entrar em transe. E outra sugestão que Mike Mandel vai dar é a de que vá com calma. Inclusive, Mike Mandel fala a seguinte frase: se você quer entrar rapidamente em auto-hipnose, vá bem devagar. E aí, qual que você prefere? O método ericksoniano ou o método comportamental de auto-hipnose? Gostou do método da Beth Erickson? Já conhecia? Até a próxima aula.